Fala, eu sou o Ludovic do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1. Que, como o nome já sugere, é um teorema bem importante, né? Então, vamos ver como é que ele é. Bom, ao longo assim da nossa vida, desde a escola, depois na faculdade, a gente está estudando muitas funções, né? E a gente viu funções que são polinômios, funções trigonométricas, funções exponenciais, muitos tipos de funções. Mas agora que a gente vem estudando integrais, que tal a gente definir uma função a partir de uma integral? Olha que doideira. Exatamente isso que a gente vai fazer. Então, qual que seria a ideia? Bom, numa integral a gente tem um integrando, né? Que é aquela função que está dentro da integral. Então, por exemplo, a função f, se a gente quiser definir uma função que seja integral da f, então a gente poderia definir uma função, por exemplo, que é a integral de 0 até x dessa função f. Então essa função é uma função área, assim. Ela representa a área debaixo da curva da f de 0 até x. E esse x podendo variar, a área vai variar também. Então vamos ver aqui um exemplo com uma função bem simples, né? Uma função constante. F de t igual a 1. Aí você pode estar se perguntando, por que t? Por que não x? Então, o x não vai aparecer aqui no eixo das abscissas. Vamos ver onde o x vai aparecer? Se a gente definir a função g de x é igual a integral de 0 até x de 1 dt, olha aqui o x apareceu no limite de integração. Então, olha só, a gente vai integrar a nossa função f de 0 até x. Então, o x está determinando até onde que a gente integra. E a função f não depende do x. Então, a gente bota uma outra variável t aqui. O x aparece só aqui na integral. E essa é uma função, sim, meio diferente, mas a gente pode calcular o valor dela em vários pontos, se a gente quiser também. Por exemplo, g de 1 vai ser a integral de 0 até 1 de 1 dt. Então, se o 1 estiver aqui, então vai ser a integral aqui, a área desse quadrado, um quadrado de lado 1. Então isso aqui vai dar 1, ok? Então essa é a ideia de definir função a partir de integral. Sendo que a gente ainda pode complicar um pouco, pegando umas funções mais complicadas, como essa daí, f de t igual a t ao quadrado. Aí a gente tem essa função g de x, que é a integral de 0 até x de t ao quadrado. Então mesma coisa, tendo x aqui, estamos representando essa área debaixo da curva, ok? Mas beleza, a gente está aqui falando de funções, e aí no cálculo uma coisa que a gente costuma fazer muito com as funções é derivar. Então olha só que doideira, a gente vai aprender a derivar integral. E é aí que vai entrar a parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo, TFC para os íntimos, para a gente derivar essas funções definidas por integrais. Então, sem mais delongas, aqui está, TFC parte 1. Se g de x é integral de uma constante qualquer a até x de f de t dt, então a derivada dessa g é simplesmente f de x. Não é bonito? Então, basicamente, o que o teorema está nos dizendo que o processo assim, de derivar se você pegar uma função e derivar a integral dela, você cai na própria função. Derivação e integração são processos inversos. Então, esse x cai aqui para dentro do f. Aí ficou f de x, ok? Então, voltando para a nossa função g, se a gente quiser derivar ela, a gente vai ter que g' de x vai ser, então esse x aqui caindo para onde está esse t, vai ser x ao quadrado, ok? Simplesmente isso. Só que como no cálculo a gente gosta de complicar as coisas, a gente vai complicar as coisas, botando agora uma função no limite de integração. Não satisfeito de botar o x, a gente vai botar agora um seno de x. Olha isso, então h de x, integral de 1 até seno de x, t ao quadrado de dt. Então agora a gente pode até parar de pensar na interpretação gráfica, que só vai confundir mais a gente. A gente vai focar aqui em derivar essa função h, ok? Então é bom a gente pensar na função mais simples, que é simplesmente com o x ali em cima, né? Aquela g de x, que é a integral de 1 até x. Então repara aqui comigo, que essa h de x é que nem a g, só que tem um seno ali em cima. Então, na verdade, essa h de x é igual a g
de seno de x, uma função composta, certo? Então, para derivar a função composta, a gente vai usar a regra da cadeia. Então, h' de x vai ser igual a g' de seno de x vezes seno de x', certo? Regra da cadeia. Então, botando aqui novamente a nossa h, essa relação que a gente achou para h', e temos aqui, então, g' que é igual a x ao quadrado, certo? Que, relembrando aqui, rapidamente, né, para achar g', a gente usa o teorema fundamental do cálculo, ok? Ou seja, h' vai ser o quê? Vai ser g' de seno de x, então vai ser seno de x ao quadrado, vezes a derivada de seno de x, que é cosseno de x. Então aí está, conseguimos achar h'. Então, esse é o caso que mistura o teorema fundamental do cálculo com a regra da cadeia, quando aparece ali uma função no limite de integração. Então, resumindo aqui, se a gente tem uma função u ali em cima, e o nosso integrando é f de t, então a gente usa o teorema fundamental do cálculo, aí esse u cai para dentro da nossa f, fica f de u de x. Usando também a regra da cadeia, temos que multiplicar por u', ok? E agora a gente vai complicar ainda mais a brincadeira, botando não só uma, mas duas funções nos limites de integração. Então vamos querer derivar funções que nem essa aqui, olha. Integral de exponencial de x até 2x de t ao quadrado dt. Então, para a gente entender como derivar essas funções com duas funções nos limites de integração, a gente tem que estar fera nas propriedades das integrais. Porque quando a gente se depara com uma função assim, a gente tem que separar ela na soma de duas integrais. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai dizer que f é igual à soma da integral de exponencial de x até uma constante qualquer c, mais a integral dessa constante c até 2x, ok? Essa constante aí arbitrária c. Essa é uma propriedade das integrais. Aí beleza. Aí a gente ficou com isso tudo aqui. Então, essa integral da direita a gente consegue derivar com o teorema fundamental do cálculo e a regra da cadeia, que nem a gente viu agora há pouco. Só que essa da esquerda, repare que a função está embaixo e a nossa constante está em cima. E para usar o teorema, a função tem que estar em cima. Então a gente vai ter que trocar esses limites de integração. Só que para trocar esses limites, a gente vai ter que também trocar o sinal da integral. Então, outra propriedade das integrais importante, né? Quando trocou os limites de integração, tem que trocar também o sinal. Daí a gente pode reescrever a função assim, ó, como sendo menos a integral de c até exponencial de x, mais a integral de c até 2x, ok? Então agora é derivar, usando o TFC e a regra da cadeia. Então vamos ficar com o seguinte, que f' de x vai ser igual ao quê? Então TFC, exponencial de x, cai aqui para onde está o t ao quadrado. E aliás, tem aquele menos, né? Menos exponencial de x ao quadrado, certo? Vezes derivada da exponencial de x, que é ela mesma, regra da cadeia, ok? A segunda derivada, mesma coisa, TFC, esse 2x cai aqui, então 2x ao quadrado, regra da cadeia, multiplicar pela derivada de 2x, que é 2, certo? Então, simplificando isso daqui, temos que f' vai ser igual a menos exponencial, isso aqui vai dar menos exponencial de 3x, isso aqui vai dar 4x ao quadrado vezes 2, então 8x ao quadrado, ok? Então, é isso aí. Por hoje é tudo, até a próxima, um grande abraço. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.